Hoje, proprietário do Estúdio Ink, conselheiro, consultor têxtil e também host do Casal do Têxtil, né? Tudo isso começou há algum tempo atrás, quando meu tio me chamou para trabalhar na empresa dele. E era para desenhar aqueles croquis assim no CorelDRAW. E para isso eu tive que ler o livro Corel 6. Foi bem interessante na época. E nessa empresa aí, logo que eu entrei, já entrei no desenvolvimento e não saí de lá. Achei muito legal trabalhar no desenvolvimento, então fui passando de várias atividades dentro do desenvolvimento, até que uma hora eu fiquei responsável por esse setor. Tinha que entregar mostruário, tinha que entregar na data, né, que era sempre uma luta, entregar um mostruário na data. Então nesse meio eu tive que me envolver e trabalhar diretamente com estilistas, com talhador, costureiro, estampador, e cada um requer uma situação diferente, a gente aprende muitas coisas juntos. O tempo foi passando e eu aprendi muito nesse setor e me encorajei a ter minha própria empresa. Eu sou estilista, design de estampas, empreendo com o Jason no Estúdio Ink desde o início e também host do podcast Casal do Têxtil. Eu atuo há 21 anos no têxtil e comecei como auxiliar de estilo, né? Estava na faculdade, não fazia muita coisa, uma auxiliar mesmo, assim, só da estilista para fazer coisas básicas. Tive uma oportunidade que uma amiga me convidou para ocupar o lugar dela numa empresa. E... Como estilista? Como estilista. E tu encarou o desafio? Eu encarei o desafio. Eu encarei o desafio. Eu não sabia quase nada, né, porque eu era auxiliar de estilo e há pouco tempo estava na faculdade, enfim, eu encarei, eu fui aprender. Eu aprendi muito e em algum determinado momento eu já estava criando algumas peças, era uma empresa infantil, de peças infantis. As estampas vinham prontas, a gente só colocava, fazia os croquis e passava para frente para a produção, né. E nessa empresa tinha uma amiga minha que virou coordenadora do setor, então ela era minha chefe. E ela viu algo em mim que nem eu tinha imaginado nunca. Ela disse: Ju, por que você não faz as estampas da empresa? Né? Porque a gente recebia tudo pronto. Eu não sei por onde começar. E aí ela me disse: não, eu vou te dar umas dicas, tu faz isso ou aquilo e tu vai conseguir. Eu fiquei assim, eu vou conseguir, né? Eu não tinha ideia de onde eu estava me metendo. Encarei, mais um sim. Eu disse sim, e também fiquei muito feliz porque ela acreditou em mim. Eu me dei conta disso só alguns anos depois. Comecei a fazer as estampas, então, dessa empresa. Então, essa empresa poderia ofertar estampas e não só receber estampas prontas dos seus clientes, né? Eles atendiam muitos magazines. O que foi muito bom, porque gerou mais vendas, essa empresa cresceu. Eu evolui muito, eu amei desenhar, eu descobri algo em mim que nem eu sabia que tinha ali dentro. E com o passar do tempo fui responsável por separação de cores das estampas, cartela de cores, pesquisa de tendência, impressão de fotolitos, e peguei essa parte toda aí pra mim nessa fábrica. Fiquei 5 anos ali, foi uma escola gigantesca. Atendi muitos clientes de fora do estado, viajava também com ela para fazer esses atendimentos. E ali a experiência foi incrível. Eu queria conhecer outros lugares e aí então fui para uma fábrica só de pijamas. Nessa fábrica de pijamas também fui estilista. Só que aí, o que aconteceu? O ritmo era muito frenético. Eu não podia desenhar. Eu não tinha tempo para desenhar. Eu tinha que entregar as estampas para um outro designer fora da fábrica fazer. E aquilo era muito legal, eu aprendi muito de novo, mas faltava alguma coisa. Eu tinha aprendido uma coisa, tinha entendido algo que eu gostava de fazer, e aí não podia mais. Foi aí que
eu comecei a fazer uns freelancers, né, para outras empresas, para continuar desenhando. E nesse meio tempo eu conheci o Jason. Ainda trabalhando de funcionário, por vezes eu fazia uns freelance para outros segmentos, outras marcas. E um dia um amigo me chamou e disse, cara, eu comecei um trabalho aqui com uma pessoa e eu queria que tu se unisse a ela para finalizar esse trabalho aqui. E aí, não preciso dizer que essa pessoa era a Juliana, né? Sim, gente. Foi dessa forma. A gente teve que terminar esse trabalho juntas. A gente já se conhecia, né? Já se conhecia. Mas nunca tinha falado. Eu sabia que ela existia, via ela de vez em quando, mas a gente nunca tinha. E eu achava ele meio metido, tá, gente? Meio engraçado. Eu não ia muito com a cara dele. Tá vendo? Comecei a trabalhar com ele nesse projeto aí, né? Pra finalizar esse projeto. Eu aprendi muito, porque ele era muito mais experiente do que eu em fábrica e desenvolvimento de produto. Eu aprendi muito. Só que eu logo me apaixonei, né? Foi rápido. E a gente, então, estava começando uma história de um casal do têxtil, mas sem ao menos saber que um dia isso viraria realmente o casal do têxtil. Não é? Eu sempre quis empreender. E se eu tivesse um negócio, como eu falei para a Ju, seria um negócio no setor têxtil, especialmente no setor de desenvolvimento. Eu dominava essa situação, então eu queria empreender por esse lado. A Júlia já fazia uns freelances, eu fazia também. Então a gente combinou dela sair primeiro da empresa, deixar a CLT por primeiro, e eu ainda mantive aquele emprego. E a Júlia veio e a gente fundou o Estúdio Ink. Fazíamos desenvolvimentos, as artes das peças, a separação de cores. E logo que a gente pegou esse gosto de fazer tudo isso, eu pensei, pronto, agora eu vou sair da empresa e vou vir trabalhar com a Juliana. Saí da empresa, cheguei no meu escritório para dar uma força para a Juliana no desenvolvimento, recebi uma proposta indecente para fazer uma consultoria no setor de desenvolvimento de uma outra empresa aqui da nossa região, uma empresa bacana, grande, bonita. E esse serviço deu muito certo. E a gente diagnosticou que depois da consultoria no setor de desenvolvimento, a gente precisava passar de fase e fazer essa consultoria também no setor de estamparia. Só que aí envolviam máquinas, envolvia uns 50 colaboradores que a gente tinha lá, um cenário com um número assim bem vermelho, né? Então a gente teve que levantar esse setor. Foi um trabalho muito lindo, muito legal. Em 8 meses o resultado extraordinário, foi entregue joia. Foi positivo. Foi muito positivo, foi muito legal, gratificante. Depois que eu terminei essa consultoria, me deu vontade de colocar umas máquinas para funcionar dentro da minha empresa. Aí eu pensava que era muito artesanal essa situação de fazer um desenho e faturar, fazer outro desenho e faturar. Eu queria alguma coisa que ficasse faturando o tempo inteiro, enquanto eu estivesse tomando um cafezinho, eu tivesse sossego, pensando que alguma coisa estaria faturando por mim, né? Mas não foi bem assim. De toda forma, fizemos a aquisição de equipamentos de sublimação e foi aí que a brincadeira ficou boa. É isso aí. Então, a gente tinha que administrar uma empresa. Como toda empresa pequena, os donos fazem tudo, obviamente. Começamos a ter que formar equipes para isso. Foram muitos aprendizados. Demais, muitos. Foram muitas empresas atendidas, muitas conexões. Deu certo, assim, era o que a gente precisava na nossa vida, a gente estava super feliz com isso. Verdade. Estávamos construindo a nossa vida com base nisso, com base no Estúdio Ink e só pensando em vida longa para o Estúdio Ink. Mas, como toda história tem as suas pedras no caminho, um dos nossos maiores aprendizados foi um tombo. Nós decidimos que não falaríamos mais disso na nossa vida, porém, isso faz parte do que a gente construiu depois. Muitas coisas não teriam acontecido hoje, não teriam sido feitas se isso não tivesse acontecido. Então eu vou chamar como se uma empresa tivesse nos deixado na mão. Foi um prejuízo enorme, aquelas que te faz desistir.
não foram momentos fáceis para nós. Não foi. Eu não tô falando de pandemia, né? Eu tô falando de uma ocasião pós-pandemia, porque a pandemia a gente contornou da melhor maneira possível, não reduziu salários, não mandou nenhuma pessoa embora. Foi administrável, a gente... Foi administrável. Sim. E esse tombo veio depois com uma surpresa e lógico... Como um sonho que desmanchou, assim. Imagine, vocês sabem fazer conta, né? Você sabe fazer conta, quem tá ouvindo sabe fazer conta. Eu fiquei com uma dívida de uma outra pessoa e, além disso, eu não tive o faturamento daquela pessoa. Então, o que fazer? Fui de uma hora para outra. É claro que a gente não estava preparado. Se a gente tivesse um pouco mais estruturado, aí vem os ensinamentos, o maior ensinamento que a gente teve. Se a gente tivesse preparado, um pouco preparado, não doeria tanto. E o que fazer? Foi muito difícil a gente... Se reinventar. Eu vou falar bem sinceramente, assim, a gente chorou 2 semanas seguidas. A gente não sabia o que pensar, não queria nem pensar, não sabia o que fazer. Conversamos com muitas pessoas, né, diferentes. Pessoas. Tanto jurídico, amigos, empresários, assim, que a gente nunca conversou e a gente chamou para conversar, porque a gente precisava conversar. E o que a gente ia fazer? A gente não tinha como fechar a fábrica, né? Quem faz conta entende que para fechar uma fábrica também precisa de dinheiro. Aí, graças a Deus, existe família, existe amigos, suporte. A gente decidiu ir para frente. A gente já tinha o Pedro, nosso filho pequeno. Ele tinha 3 anos, foi em agosto de 2022. Ele não deve saber a importância que foi para manter a gente, né? Não. E a gente pensou, vamos encarar essa. Mas aí, com o coração destruído, a decepção, a frustração, você tem que ir atrás daquele mesmo faturamento, você tem que quebrado, com o nome sujo. Você tem que ir atrás da negociação das dívidas. Aí vem uma grande importância, tá? A nossa postura todos esses anos. Se não fosse isso, a gente realmente estava perdido. A gente não tinha um mau relacionamento com ninguém, nenhum fornecedor, nenhum cliente, nada. Era tudo ótimo. Então a gente conversou abertamente com todo mundo. Não tenho como eu faço para te pagar. Foram negociadas dívidas imensas. Algumas a gente não conseguiu negociar, algumas a gente conseguiu negociar. Hoje todas estão negociadas, algumas terminaram. Isso já faz 3 anos. Sem faturamento, a gente teve que, aos 40, se reinventar. Verdade. A gente tem amigos também dos negócios, enfim, que ficavam também martelando na nossa cabeça como é que fazer, o que fazer de diferente para a fábrica, para trazer cliente e tal. Vocês têm que fazer vídeo, porque vocês têm muito conhecimento. E aquilo não entrava na minha cabeça. Nem na minha. Eu não estava disposta, eu não sabia o que fazer. Ir para rede social, nossa, eu tô com tanta vontade de ir para rede social nesse meu nível de, né? Enfim, pensamos que, eu vou atrás disso. Era uma época de bastante competitividade já na internet. Eu pensei, o que eu vou fazer na internet? E nós éramos muito consumidores de podcast, né, de negócios e tal. E aquilo abria nossa cabeça, aquilo ajudava, e aí surgiu, e se a gente fizesse um? Mas não sabia de onde começar, o que fazer, quem procurar. Conversei com umas 3 pessoas, me indicaram. Existia uma empresa em Indaial que alugava esse espaço. Eu fui lá conhecer, nem falei com o Jacques. Eu nem sabia. Fui lá conhecer, ver quanto custava, o que precisava ser feito para trazer para ele, dizer para ele, a gente vai fazer isso. O que hoje eu não entendo, mas
como é que eu tive força? Como é que eu pensei nisso? Eu fui lá sozinha e quis fazer, né? Enfim, eu fui. E eu vi que era possível ser feito, não era impossível. A gente tinha que ter coragem, um plano e ir. Então, a gente começou a pesquisar sobre isso, né? Aí teve um dia que o Gustavo chegou pra nós e falou assim, tá, o que falta aí pra vocês começar esse negócio direito? De uma vez por todas. É um amigo nosso que tava ali envolvido nessas conversas, né? Ele deu essa, assim, na nossa lata, assim. Por que não começa logo, Ele né? não começou. Isso. Aí aquilo deu um baque na cabeça, assim, por que, Jason? Eu olhei pra ele, por que, Jason? Aí a gente não tinha nenhum nome pra isso, não tinha nada, mas um outro amigo sugeriu, o Francesco sugeriu que talvez fosse, sei lá, vocês têm que inventar alguma coisa assim, tipo o Casal do Têxtil. E a gente achou, poxa, o Casal do Têxtil, que legal. Então, ficou o Casal do Têxtil. Aí começou uma pesquisa. A gente pesquisou então. podcast, têxtil, o que acontece, quem já tem, o que não existia. Gente, Santa Catarina não existia um podcast ativo somente de têxtil. A gente ficou com aquilo bombou no nosso coração. Eu pensei, não pode, né? Uhum. Mas não tinha. Tinha talk show em outro estado, tinha, muito legal. Aqui em Santa Catarina tinham vários podcasts, nenhum era nicho podcast. De têxtil. Nenhum. Então, rapidamente a gente fez uma lista com 30 nomes. De quem a gente almejava entrevistar. Quem a gente achava que já estava convidasse, já ia aceitar. Quem a gente desejava muito e a gente colocou nomes lá, assim, que a gente não alcançou ainda. Então são sonhos que ainda vão se realizar. Sim. E o que faltava para começar? Convidar o primeiro convidado. E aí, já quem era na nossa cabeça o primeiro convidado? Pois é, a princípio eu pensei assim, eu vou convidar o meu tio, né? Ele que colocou nesse ramo têxtil, né? Mas aí, analisando as circunstâncias de um início de um trabalho, eu achei mais interessante eu falar com o João. O João, meu patrão, que foi meu patrão por quase 13 anos, né? Não, mais de 13 anos. Então, achei interessante falar com o João, na Colisão. Até porque, se ele aceitasse, ele estaria validando também a nossa ideia, né? Então, foi meio que a primeira conversa com ele foi meio assim, você aceita ser entrevistado? Se ele aceitasse, joinha, né? A gente mostrou a ideia, né, pra ele, assim, e pediu a opinião dele. Porque é uma pessoa de relevância no mercado têxtil, na nossa cidade e região, e ele com certeza nos falaria a verdade, e faz todo sentido, foi o primeiro patrão do Jason, né? E aí a resposta foi, a gente ficou com bastante medo, assim, pensando, se ele disser que não, né? E a resposta foi maravilhosa mesmo. Foi, ele super aprovou a ideia, ficou emocionado, achou legal, achou disruptivo pro setor têxtil, né? Que nunca ninguém tinha tomado essas iniciativas de abrir a fábrica, de abrir conhecimentos, né? Pessoal muito fechado, né, no setor têxtil. É isso mesmo. Então a gente viu que a ideia de montar um podcast com o pilar de instruir, inspirar e unir o setor era perfeita. Mas a gente se deu conta disso na primeira gravação. No início era pra gente se posicionar no mercado, certo? A gente estava lá no fundo, a gente precisava de algo aparecer novo, e aí a gente gravou o primeiro. Quando a gente gravou, conversou com o João, fez o primeiro, aí isso tudo bombou na nossa cabeça. Que não era pra isso. Aquilo estava sendo criado não pra a gente se posicionar no mercado, para realmente abrir espaço para algo que não existia e que era muito rico e que as pessoas queriam muito. Porque depois a gente entendeu mais ainda que as pessoas queriam muito pelos feedbacks, pelos retornos das pessoas. É incrível o que as pessoas falam, que as pessoas mandam para nós. Nossa, que legal, não tinha. Eu não tinha com quem conversar, eu não tinha podcast só do texto para assistir. Né? Acabou se tornando a nossa terapia semanal. Exatamente, porque a gente estava ainda naquele processo de... batendo a poeira ainda do tombo. Batendo a poeira. Não é? E isso ia levantando a gente a cada semana, a cada gravação a gente sabia que aí
Ficou muito claro de que às vezes essa história de sofrimento não é só tua. O outro também passou, o outro também passou, um passou um pouco antes, um outro passou um pouco depois. E a gente foi vendo assim, calma, nem tudo tá acabado. Tem uma luz no final do túnel. E não é um trem vindo para cima. Não é? E tudo aquilo que a gente precisava de força, aprendizado, para se reerguer, aconteceu no podcast. Porque todas as pessoas que vinham, era uma consultoria, era uma terapia, era um aprendizado para nós. Eu não tenho palavras para explicar. Verdade. E de início o podcast foi criado, de repente, para a gente colocar o nosso conhecimento lá, mas acabou que ficou muito mais interessante a gente trazer novos conhecimentos e então explorar mais os entrevistados, né, os convidados, né? Sim, foi incrível. Incrível. Depois de vários episódios a gente viu essa aprovação, né, o retorno dos nossos espectadores, muito legal, né? Não tem como agradecer, né, Júlia, tudo isso. Não, é incrível, assim, é carinho, é instrução, é dica, é negócio sendo fechado, sabe? Negócios sendo fechados, isso alimenta a nossa alma, a gente pensa, nossa, não acredito. Ajudamos outros a fechar negócios, a crescer nos negócios. E com isso abriram várias oportunidades. A gente participou de feiras, outros eventos têxteis também, podcast, a gente teve a oportunidade de sentar do outro lado, né, e ser entrevistado em vez de entrevistar. Isso tudo enriqueceu muito o nosso conteúdo e o nosso propósito, o Casal do Têxtil. Já são 2 anos de podcast, muitos episódios, 60 episódios gravados. Muito felizes com o Estúdios Monkey, que foi quem nos acolheu demais, desde a primeira ideia, primeiro episódio, todas as nossas ideias loucuras, né? Os desafios, levar podcasts para lugares inusitados, toda a recepção e o cuidado, toda a parte técnica. Somos muito gratos aos Estúdios Monkey, mas a gente pensou que a gente precisava evoluir em alguma coisa. A gente estava sedento por um espaço nosso, por um pouco mais de liberdade. É verdade. E então, como fazer isso? Os Estúdios Monkey precisavam estar com a gente para que a nossa qualidade fosse mantida, Isso. certo? E então nós procuramos parceiros, então dessa vez patrocinadores, que tivessem realmente também conectados com os nossos propósitos. O nosso propósito. E foram 4 meses daí para decidir o que faz, 4 meses para executar tudo isso. Sim. E agora a gente vai contar um pouco para vocês. Muito estudo. Exatamente. Foi um tempão para decidir isso, se vai ou não vai, e sim, se concretizou. Não é? Então nós tínhamos um desejo, uma vontade, mas tínhamos que procurar ajuda para que isso se concretizasse. Procuramos o arquiteto da nossa casa, inclusive, que foi na época da construção da casa, foi uma casa muito comentada aqui em Dayal pelo design diferente. Muitas pessoas não achavam que era uma residência, e sim um escritório de arquitetura ou alguma coisa assim, né? A gente escutou várias coisas desse tipo. Mas era uma obra em que a gente conseguiu conciliar um espaço profissional e o lar. Então esse espaço já existia, mas eu precisava que ele, faria todo sentido que ele começasse esse projeto para nós, né? E ele prontamente nos atendeu, o Anderson Tomé, e fez esse projeto do novo espaço do Casal do Têxtil. Então a gente está realmente falando de um novo estúdio, um estúdio próprio, onde nós vamos gravar os próximos episódios. Agora era execução, era botar a mão na massa e realizar. Mas foi um processo bem feliz, porque a gente encontrou um showroom aqui na nossa cidade, Camuná Decor, Exato. do Fábio e da Carla, e a curadoria deles foi incrível, assim, fechou como precisava ser. Todas as peças que nós precisávamos, que o arquiteto também tinha idealizado, a gente encontrou num só lugar. E nós não precisamos nos preocupar com essa parte, porque tudo casou muito bem. Verdade. Então, o local está pronto e ficou realmente além das nossas expectativas. Ficou mesmo. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, compra de equipamentos, câmeras, luzes,
patrocinadores, painéis, tudo acontecendo junto. E a gente precisava de mais uma coisa para que vocês conseguissem sentir a nossa mudança, a nossa evolução. Então nós também fizemos novas fotos. Então no dia do lançamento deste vídeo aqui, provavelmente as pessoas que vão assistir vão estar vendo as nossas redes sociais, nosso canal no YouTube todo renovado com imagens novas, para vocês realmente sentirem conosco a mudança. A mudança, a nossa evolução. Nossa evolução. Exatamente. Esse nosso passo, que vocês sintam bem pertinho da gente. Isso. E o nosso objetivo continua o mesmo, mais forte. Com os pilares de unir, instruir e inspirar, vamos trazer a verdadeira realidade da indústria, da moda e do empreendedorismo têxtil. Novas dinâmicas no podcast. Confiram nos próximos episódios. E contem conosco, contem com O Casal do Têxtil.